Ah, sim. Não, interessante é que o nome desse quadro, né, o modo petista de legislar, eu acho que essa lei é um exemplo perfeito, né, sobre como nós da bancada do PT buscamos ter atuação. Como você falou, a minha atuação nessa pauta dos direitos humanos, ela é muito anterior a eu ocupar qualquer mandato, né, quando né, eu sou advogada, minha atuação como advogada popular sempre foi junto de movimentos sociais, de movimentos populares e de forma muito especial os movimentos de luta por terra e moradia. Né? Então, seria muito natural, né, que essa pauta tivesse dentro do mandato, né, que a gente tivesse uma priorização do diálogo com esses movimentos sociais também no mandato. E foi assim que, tão logo a pandemia iniciou, nós vimos que uma medida como essa seria fundamental, né, primeiro porque já essas desocupações forçadas, esses despejos de comunidades inteiras já constituem uma violação de direitos humanos em qualquer momento. Mas na pandemia, então, é um verdadeiro crime, né? Foi uma questão sanitária mesmo, e se tinha alguém que achava que ia haver qualquer razoabilidade dos poderes públicos, do judiciário em relação a essa questão, a verdade é que não houve. O número de despejos aumentou, e isso foi combinado com questões próprias da pandemia também, né? Porque com o aumento do empobrecimento da população, muito mais pessoas ficaram sem conseguir pagar aluguel, sem conseguir se manter em suas casas e acabaram se juntando, por exemplo, em ocupações urbanas, né? Então a gente teve aí uma situação de empobrecimento da população que levou mais pessoas à situação de vulnerabilidade, e isso também fez com que as ações de despejo, as ações de reintegração de posse acabassem aumentando. Infelizmente, o judiciário foi absolutamente omisso nessa questão, né? Até esse ano, né? O ano passado inteiro, a gente passou sem qualquer proteção nesse sentido. A lei demorou muito a ser aprovada, né? Foi um trâmite de mais de um ano para uma questão que era para ter sido absolutamente urgente, né? Emergente, e que só aqui, já no meados desse segundo semestre, foi que a gente conseguiu não só a aprovação na Câmara e no Senado, mas também a derrubada do veto do presidente. E ainda assim é importante dizer que a bancada ruralista, né, impôs uma limitação muito grave ao projeto, que foi o fato de que ele não se aplica às comunidades rurais. Ainda assim, com todas essas limitações da demora, né, da não proteção às ocupações do espaço rural, esse projeto foi uma conquista enorme. Né? A gente tem estimativas aqui de que mais de 10 mil famílias deixaram de ser despejadas de ocupações por causa dessa ação, né? Tanto da lei quanto de uma ação que tramita no STF, que a gente também tem apoiado. Então, é um exemplo, né, de como uma pauta que é histórica do nosso partido, né, uma relação que nossa bancada sempre teve com os movimentos sem terra, sem teto, ela se traduziu numa produção legislativa, né, inclusive meu projeto foi aprovado, mas apensado a ele tinha projetos de vários outros parlamentares do PT, e a própria mobilização para aprová-lo, ela foi em muito diálogo com esses movimentos, né? Então, cada passo do trâmite dele, das articulações que a gente fazia aqui com a mesa diretora, e sim, ele foi muito conversado, combinado, dialogado com os movimentos de luta pela terra e pela moradia. E foi assim que a gente conseguiu um apoio amplo da sociedade ao projeto, né? Setores como organizações da Organização das Nações Unidas, órgãos do Ministério Público Federal, da Igreja, né, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, todos demonstraram seu apoio ao projeto, e com essa mobilização a gente conseguiu que ele virasse lei. Agora a nossa luta é para que haja uma prorrogação, né, porque a gente sabe que o fim do ano já está chegando e a gente precisa que essa medida se prolongue, porque a situação de vulnerabilidade do nosso povo não terminou. Ah, muito importante. E só reforçando esse ponto que você traz, né, do estrangulamento dessas políticas, isso acontece no campo e na cidade, né? O próprio Minha Casa Minha Vida, né, já não existe. Se mudou a política, e o que aconteceu de verdade foi um esvaziamento total dos recursos para moradia. E isso acontece também em termos da agricultura familiar. Inclusive, aqui no Congresso, nós aprovamos uma lei, inclusive uma lei que foi nomeada, né, em homenagem a um companheiro nosso, né, deputado do PT, que faleceu no ano passado, Assis Carvalho, né? A lei Assis Carvalho, ela foi vetada quase integralmente por Bolsonaro. Então, as propostas que a gente
criou aqui, no âmbito legislativo, para um auxílio emergencial, né, para medidas emergenciais de acesso a crédito, por exemplo, para a agricultura familiar, Bolsonaro vetou tudo isso. E aí nós temos tido uma atuação no âmbito do Estado para tentar se contrapor a essa política do governo. Né? Por exemplo, o nosso mandato tem destinado um percentual muito significativo das nossas emendas parlamentares justamente para essa pauta. E ainda no modo petista de legislar, né, a gente tem feito, inclusive, a escolha da destinação dessas emendas em parceria com o MST, né, com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Então, nós vamos ter uma realidade aqui no Rio Grande do Norte que vai ser possível construir 2 agroindústrias, né, agroindústria que vão ser essas fábricas de beneficiamento da produção da agricultura familiar, né, vão ser em 2 assentamentos que o MST nos indicou, nos sugeriu, que vão possibilitar que fruta seja beneficiada, que o milho seja beneficiado, vai ser, para vocês saberem, o primeiro cuscuz da agricultura familiar produzido em terras potiguares, né, a partir dessas emendas para a agroindústria que a gente está fazendo em parceria com a MST. Então, não só isso, né, mas emenda para assistência técnica, nós vamos ter um armazém do campo, né, o pessoal aí que é de Pernambuco, de São Paulo, do Rio de Janeiro, que já conhecem, né, que o Armazém do Campo, que é um espaço não só de comercialização de produtos da reforma agrária, mas acaba sendo também um espaço cultural, né, um espaço em que acontecem debates, enfim. E nós vamos ter em Natal, né, um Armazém do Campo também através do emenda nossa, e assim a gente tem feito, né, por óbvio, sabendo que emenda parlamentar não resolve a ausência de uma política pública federal, como existiram na época dos nossos governos, mas que sem dúvidas acaba permitindo que a gente passe por esses tempos tão duros em nível da política federal, com ao menos algumas políticas sendo sim, estruturadas, sendo criadas, né? E por óbvio, com a governadora Fátima, né, também tem tido essa linha, né? Uma ampliação de área irrigada, né? A parceria com prefeituras para um projeto de pecuária sustentável, o RN Mais Água, que está sendo fundamental de perfuração de poços, porque nós do Nordeste, né, o pessoal do nosso sertão potiguar está sofrendo muito com a questão da água, né, com os baixos níveis dos reservatórios, dos açudes. Então, essa parceria, né, do nosso mandato com a nossa governadora, felizmente, está possibilitando que esses danos, né, causados pela política desgraçada do governo federal, eles sejam amenizados, que a gente possa progredir mesmo numa conjuntura tão difícil. Foi emenda da bancada ruralista no Senado e eles conseguiram aprovar e que a Câmara também aprovasse, né? Realmente foi um lamento enorme, né, que a gente teve nesse dia, porque inclusive o MST foi um dos grandes protagonistas da mobilização e da organização desse projeto, né? Então, para a gente esse projeto é uma verdadeira lição assim da atuação dentro de um parlamento burguês, né? Da atuação numa Câmara Federal que está dentro dos marcos do capitalismo. A gente conseguiu ter uma conquista, mas ela foi limitada ali pelos grandes poderes econômicos que predominam na Câmara, né, que não deixaram que a gente avançasse numa área absolutamente fundamental. E o pior é que a gente segue vendo os despejos acontecerem, e inclusive com desrespeito à lei, né? A gente já recebeu denúncias de reintegrações de posses que estão acontecendo mesmo em comunidades em ocupações urbanas, que já existiam antes da pandemia, e que o judiciário, né, infelizmente, trazendo esse absurdo, né, de abuso mesmo, de abuso de autoridade, de cometer essas ilegalidades, e que a gente tem feito as orientações para que esses casos cheguem ao STF. Inclusive, já conseguimos suspender, né, também nesses casos em que autoridades locais tinham dado a reintegração e que isso foi suspenso e depois em outras instâncias por causa da lei. A gente está atuando em 2 frentes, né, tanto no protocolo de um projeto para tentar prorrogar, como nessa ADPF, né, que foi inicialmente protocolada pelo PSOL, mas que o PT também entrou nela, e a gente já teve um peticionamento para pedir a extensão de uma decisão que teve, que trazia a suspensão de despejo em alguns casos, né, mais limitado do que a lei, por isso que a gente não faz só uma coisa, né, mas vai em todas as frentes, e estamos tentando uma audiência com o ministro da STF para tratar do assunto, mas também aqui no âmbito legislativo a gente vem buscando, né, vem tentando a prorrogação. No Seridó, nós sofríamos muito com a ausência de médicos, né, com a falta de médicos, porque
A gente sabe que com o desmonte dos mais médicos, da política que ali foi feita pelos governos do PT, de interiorização do acesso a esses profissionais, a gente passa a ter uma ausência, né, passa a ter essa deficiência muito grande, e o argumento de inclusão regional é algo que acaba permitindo que quem é da região se forme na região e aí tenha muito mais chances de atuar na região depois, né? Que é efetivamente o que está acontecendo lá na Escola de Medicina de Caicó. É um curso que foi criado a partir dessa política dos governos do PT de interiorização da medicina, com esse propósito, né? E a partir dessa perspectiva que veio essa demanda de pró-reitores de graduação do país inteiro. Não que hoje já não haja, né? Tem universidades que já adotam esse argumento de inclusão regional, que é um acréscimo que os estudantes daquela região têm para fazer a seleção e conseguir entrar naqueles cursos, né? Então, hoje o Ministério Público Federal, em alguns estados, vem questionando a validade do argumento de inclusão regional, onde já existe, e é por isso que teve essa demanda. As universidades nos solicitaram para que a gente protocolasse um projeto que viesse a tratar desse tema. Então, foi já aprovado na Comissão de Educação, está seguindo seu trâmite, e tem vários outros projetos interessantes que a gente tem debatido lá. Por exemplo, tem uma lei um projeto de lei sobre as cotas na pós-graduação, que é de autoria da deputada Marília Reis, que eu estou tendo a honra de ser relatora. Então, nós temos dialogado principalmente com os setores do movimento negro para aprimorar o texto, né, para deixá-lo o mais efetivo possível, para que a gente possa sempre caminhando para projetos que busquem reduzir essas desigualdades brutais que a gente vive hoje no Brasil, né? Tanto em termos sociais, quanto em termos raciais, como também em termos de outros setores, né? Porque o projeto também aborda, por exemplo, a população trans. Então, né, na Comissão de Educação, a gente tem tido esse papel, né, tanto na autoria de projetos como nas relatorias também.